Boa tarde, pessoal do canal, tudo bem? Eu tô aqui com o fã número 1 do canal, né? O New Civic. Tá aqui, pessoal. Hoje eu tô ligando ele para carregar a bateria. Ele fica guardado assim, né, na capa. Então, como vocês podem ver, ele tá com a capa. Fica bem protegido, né, da poeira, enfim, de qualquer sujeira que possa cair nele. E aí eu ligo ele de vez em quando para carregar a bateria, né? Então assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, porque tá tendo muita pergunta mesmo com relação ao Civic. Vale a pena comprar? É um carro bom? Mesmo a gente estando em 2020, né? No caso, agora é 2020, fevereiro de 2020. É um carro que vale a pena comprar, assim, né? Como primeiro carro, às vezes. Tem muita gente que tem o sonho de ter esse carro. Então assim, para falar sobre isso, a gente tem que abordar alguns tópicos assim que o pessoal às vezes nem sempre se atenta na hora de comprar o carro, né? Esse daqui, para quem não conhece, quem tá chegando a primeira vez no canal, é o meu New Civic de, vamos dizer entre aspas, de estimação, né? Ele é um modelo 2000, ele é 2006, modelo 2007, somente a gasolina, né? Tá com 80 e... Só um segundinho aqui, já vamos trocar para quilometragem total. Isso mesmo, ó. Esse aqui é o Trip B. Tá com 82 mil quilômetros e 800. Ele tem todas as manutenções em dia, né? Pode ser comprovado pelo manual que está aqui. Então, o pessoal pergunta muito, né, sobre a qualidade do carro, tudo. Então aqui eu tenho o manual dele, com todos os comprovantes de tudo que foi feito no carro, todas as notas fiscais de revisão, o manual de concessionária. Essa etiquetinha aqui, inclusive, acho que foi a primeira etiquetinha que ele deveria ter recebido. O pessoal nem colocou, nem etiquetou o vidro na época que colocou. Então assim, tudo que foi feito no carro, todas as manutenções estão todas aqui, ó. Todas as notas para comprovar. Não só o manual, porque só o manual eu já expliquei. Só o manual não comprova a quilometragem de carro. Você precisa ter alguma outra nota, alguma coisa que endosse aquela informação que você está recebendo. Então assim, esse é o primeiro ponto que para quem quer um New Civic se atentar. Comprovação, pessoal. O pessoal me pergunta muito: eu achei um New Civic novo, com 80 mil quilômetros, com 90 mil quilômetros, 2007, ele tá um pouquinho mais castigado. Bom, pessoal, peraí, vamos lá. A quilometragem que você achou é a quilometragem que está no painel, ou é a quilometragem que o proprietário consegue comprovar? Quilometragem de painel, pessoal, para carro antigo, assim, ela é só meramente informativa. Vamos ser sinceros que ela é meramente informativa. Hoje em dia, qualquer lugar que mexe com velocímetro pode ter uma ferramenta para adulterar ou não. Então assim, não é uma coisa difícil de se conseguir adulterar um velocímetro de um carro hoje em dia, mesmo digital. Então, eu não sei se vocês repararam, mas eu pelo menos reparei isso. Eu já procurei outro New Civic para comprar, porque esse aqui, como é o meu xodó, então eu não uso ele no dia a dia. Eu comprei esse carro aqui, ele tá perfeito, tá? Como diz um outro canal do YouTube que eu acompanho de vez em quando, tá imaculado, né? Ele não tem detalhes de defeito, ó. O som original dele tá guardado no porta-mala. A disqueteira de 6 CDs, essa multimídia aqui é só por causa do Bluetooth. Então assim, é um carro que você vai olhar os detalhes do carro, ó, a manopla do câmbio tá perfeita, do freio de mão tá perfeita também, sem defeitos. Vocês não vão conseguir enxergar ali porque tá escuro, mas não tem marca nos pedais. O couro do volante tá novo, o couro do carro é o original dele ainda. Então você vê, é um carro com 14 anos, né? Vamos fazer 15 anos praticamente de uso. Praticamente 15, né? 2006, então assim, 14 para 15 anos. E tá impecável. Então como é que pode um carro que às vezes tá com 60 mil quilômetros, modelo 2010, que é 4 anos mais novo que esse aqui, com a quilometragem menor, você vai ver o anúncio do cara, tá preso com fita isolante esse aqui, gente. Esse aqui tá preso com fita isolante. Esse aqui tá tudo gasto, não tem mais. Eu já vi anúncio com isso aqui quebrado, com essa peça quebrada. Banco, então, pelo amor de Deus, né? Não vou nem citar que esses bancos de couro clarinho, com o tempo, o pessoal não cuida, rasga tudo, fica tudo encardido. Volante já tá. Tem uns que não tem nem o couro mais, é só a borracha, né? Esse símbolo da Honda aqui, então, achar um com um símbolo igual esse meu aqui, que tá todo prateadinho, sem descascar,
é muito difícil. O pessoal que está procurando um Honda Civic sabe disso. Então como é que um carro de 60 mil quilômetros, 4 anos mais novo que o meu, está num estado de conservação desse? Aí o colega me perguntou uma vez, mas eu achei o carro, ele tá assim, assim, assim. Eu perguntei, você tem a comprovação dessas manutenções, alguma coisa? Ah, não, o rapaz perdeu o manual do carro. Bom, então fica difícil. O Honda Civic, gente, é um carro muito bom. É um carro muito bom mesmo. É um carro com a manutenção muito confiável. É um carro durável, né? Tanto é que tem vídeo de Honda Civic com quilometragem altíssima, rodando perfeitamente, como se, né, fosse novo. Só que é um carro que demanda de cuidados. Então é um carro que tem que ter uma manutenção acompanhada, né? Quilometragem de carro não quer dizer nada. Carro não tem validade. Isso é que as pessoas precisam entender. Carro não tem validade. Então, um carro com 150 mil é um carro ruim? Não. Um carro com 200 mil é um carro ruim? Não. Se for um carro bem cuidado, se for um carro que rodou boa parte disso nas estradas, se teve a manutenção todinha feita, o carro está funcionando perfeitamente. É um carro que às vezes os detalhes de acabamento estão mais gastos por conta do uso do carro. Mas assim, mecanicamente o carro é bom. Detalhes de acabamento, a pessoa pode conviver com eles. Por exemplo, a pessoa não precisa trocar um banco do carro porque o banco está gasto ou está encardido, né? Isso não impede ela de usar o carro, mas o motor com problema, um câmbio com problema, isso sim impede. Então assim, o New Civic ele acabou reduzindo bastante o preço dele com o tempo, né? Foram lançando os novos modelos e o preço dele foi caindo, foi caindo, foi caindo. E aí acabou caindo na mão de pessoas que tinham muita vontade de ter o carro, mas não tinham condições ou conhecimento do que era comprar e manter um carro. Comprar o carro hoje em dia, vou ser sincero, pessoal, é fácil, é relativamente fácil. Porque se a pessoa não tem o dinheiro, ela financia, enfim, pega um empréstimo, ou às vezes alguém ajuda. Comprar o carro é relativamente fácil, manter o carro é outra história. As revisões desse carro aqui na concessionária são impraticáveis. Eu falo porque eu mantenho as revisões por vontade própria. Eu quero que esse carro tenha todas as revisões na concessionária. Ele está com 82 mil, ele fez a de 80 na concessionária. Quem acompanha o canal tem um vídeo aí, ele com 78.900, alguma coisa assim. Ele fez a revisão de 80 mil. Tudo que tinha que ser feito na revisão de 80 mil foi feito. O ano passado, ele completou um ano da revisão, eu troquei o óleo dele. Óleo, filtro de óleo, né? Porque é o que precisa ser trocado. Independente de usar ou não, tem que trocar. As outras coisas, que é fluido de arrefecimento, fluido de freio, filtro de combustível, que no caso do New Civic a gasolina fica dentro do tanque, é trocado a cada 40 mil quilômetros. Então foi trocado na revisão de 80. As velas foram trocadas na revisão de 60, as correias foram trocadas na revisão de 80, tensionador. Ele não tem correia dentada, ele tem corrente, mas tem a correia de acessório, essa precisa ser substituída. Então assim, toda a manutenção desse carro aqui tá na linha, tem comprovação de tudo dentro do manual. Então se você for comprar um Honda Civic, a primeira coisa que eu falo, Honda Civic é uma bomba? Depende. É uma bomba sim se você comprar um sem histórico de manutenção. Ah, o carro tá bonito. Não importa. A estética do carro não importa. Ela importa para você se sentir bem ou não. Mas assim, a questão financeira tá embaixo do capô. Tá na suspensão, tá nos freios, nos pneus, na transmissão, no motor. Então essa é a parte que eu sugiro assim, que vocês tenham muita atenção. O pessoal que me pergunta do Honda Civic se é um carro bom, ele é excelente. É um carro excelente. Para primeiro carro, muito bom. Se você achar um bem conservado, ótimo. Só que assim, duas coisas importantes. Primeiro, eu não sei se vocês repararam, parece até engraçado falar isso, mas a grande maioria dos New Civic à venda estão entre 90 e 140 mil quilômetros. Não importa qual é o ano. Ele pode ser 2007 ou 2011. Eles estão mais ou menos nessa faixa, de 90 a 140 mil quilômetros. Alguns estão com 150, 160. Raras exceções com 200 mil quilômetros. Gente, vamos pensar o seguinte, é um carro, um 2006, por exemplo, um carro com 14 anos de uso. 14 anos. Então assim, é um carro que já andou bastante, né? Agora, todos eles estão com a mesma quilometragem, quilometragem muito próximas. Então isso é que tem que ser avaliado. Se você for comprar um carro, é o que eu falei, a quilometragem do carro não é importante. O importante é o histórico desse carro, né? Como ele foi cuidado nessa quilometragem. Só que assim, se o carro já começa com uma possível adulteração de quilometragem, já é um indício ruim. Porque se a pessoa não confia no veículo dela, ela já, né, já pode
adulterar a quilometragem para falar que o carro é mais novo do que ele é. Então, primeira coisa que eu sugiro, né, uma sugestão de guia de compra, vamos pensar assim. Tem um vídeo no canal, eu vou colocar o link aí na descrição, que eu mostrei os pontos para vocês observarem no carro. Pontos de lataria, de selos, enfim. Então são dicas que são legais para você ver se o carro teve algum sinistro grave, né? Sempre é bom fazer uma vistoria cautelar no carro, porque o carro pode ter passado por uma enchente, pode ter sofrido um acidente grave, ter tido uma parte da estrutura removida. Aquele negócio, pessoal, para-choque pintado não significa nada. O cara teve um para-choque pintado. O pessoal me pergunta, mas o para-choque do carro foi pintado. Não tem problema, para-choque é coisa à toa, desde que tenha sido só o para-choque. Desde que a parte estrutural do carro não tenha sido afetada. Agora, se você vê que o para-choque foi pintado, os faróis não são originais, você vai olhar o radiador é novo, a parte da frente ali da comutação da lataria é toda nova. Bom, né, alguma coisa aconteceu mais séria. Aí já é uma coisa a se analisar. E quer dizer que o carro é ruim? Não. Só que assim, o valor de mercado dele é menor por conta dele ter tido, né, possivelmente um sinistro. Mas, voltando, né? Então, primeiro, dá uma verificada no carro, faz uma vistoria cautelar, vê se a quilometragem condiz com o nível de acabamento do carro, se a quilometragem do carro é um carro de 100 mil quilômetros, ele pode ter alguns detalhes de uso? Claro que pode. O carro de 82 mil, esse aqui tá novinho, mas é porque o antigo dono cuidava muito, eu sou o atual proprietário, né? Cuido também bastante, é um carro que eu praticamente rodei 15 mil quilômetros com ele desde que eu comprei esse carro em 2017, perdão. Então, eu andei muito pouco o carro, agora eu tô andando muito menos, né? Eu não tô utilizando o carro, eu resolvi deixar ele como carro para virar placa preta. E assim, a parte de manutenção, conferir sempre as notas fiscais, se tem nota fiscal, se tem alguma comprovação, né? Se tudo no carro funciona, a parte eletrônica do carro toda funciona, se os acabamentos estão em ordem, porque é o que eu falei, o carro ter os acabamentos gastos não é um problema, o problema é a mecânica. Então essa parte mecânica, o pessoal às vezes que tem ali seus 25, 30 mil reais para comprar um carro, fala, vou comprar um New Civic que ele não quebra. Quebra, pessoal, quebra. Qualquer carro quebra. E quando quebra, é caro para arrumar. Um carro popular de 30 mil reais, você vai gastar X. Um carro igual um New Civic, que é um sedã médio, independente de custar 30 mil reais ou não, ele é um sedã médio. Você vai gastar muito mais que X para poder conseguir consertar ele. Então assim, não vai nessa que, porque a Honda não quebra. Quebra sim. Qualquer carro quebra. Se não tiver manutenção, ele vai quebrar. Se não tiver cuidado, ele vai quebrar. E as coisas não são baratas. Tanto é que é por isso que a gente vê essa enorme quantidade de New Civic à venda, mas assim, a grande maioria está num estado muito ruim. Muito ruim. Um estado assim que eu queria comprar outro para mim usar todo dia, para mim usar no dia a dia mesmo, que eu gosto do carro, gosto do carro New Civic, gosto do espaço interno, da segurança dele. Eu queria comprar, mas eu não acho. Eu não acho um carro que vale a pena comprar, porque todos que eu vou olhar, a parte de detalhes estéticos eu nem reparo tanto. Tipo, tá gasto, tudo bem, não tem problema. Mas assim, você vai conversar com o proprietário, o que foi feito na mecânica? Fez regulagem de válvula? Cada 40 mil quilômetros tem que ser feito regulagem de válvula nesse motor Honda. Não sei. Revisões, onde você faz? Faço no meu mecânico de confiança. Onde fica seu mecânico de confiança? Fica no setor tal. Legal, você tem as notas de serviço do rapaz? Você sabe o que foi feito? Não sei, eu levo lá e ele faz o que tem que fazer. Aí você vai olhar o fluido de arrefecimento do carro, nunca foi trocado, o carro já tem mais de 10 anos de uso. Então assim, recall, o pessoal às vezes não faz nem mesmo recall. Agora há pouco tempo saiu na mídia que um proprietário de New Civic lá no Rio de Janeiro, se não me engano, veio a falecer por conta do airbag. A pessoa não teve a capacidade de levar o carro na concessionária para fazer o recall, que é de graça, dos airbags. É claro que esse meu já está feito, os airbags são novos. E a pessoa não teve essa capacidade de levar o carro, quer dizer, o coitado perdeu a vida por conta de um detalhe simples. Às vezes a pessoa que está comprando esse carro, você que está interessado em comprar um New Civic, que pensa assim, eu vou comprar um porque é um carro confiável, você sofre um acidente, se o airbag for do lote que está com problema, você corre de morrer num acidente simples que você mal se machucaria, porque o antigo proprietário simplesmente não fez uma coisa simples, que é levar o carro para trocar o airbag. Então, pessoal, assim, esse vídeo, eu até peço desculpa, porque às vezes eu tô num tom um pouco exaltado, mas é porque eu vejo muita gente me perguntando a mesma coisa. O New Civic é uma bomba? O New Civic é um carro bom? Excelente, o carro é excelente, o problema são os proprietários. O problema do New Civic, assim como outros carros, não só o New Civic, tem muitos carros à venda no Brasil que os carros são excelentes. Os franceses têm muito carro francês excelente. Eu vou fazer vídeo depois pra vocês dos 2 franceses que eu tenho em casa,
Que são as duas joinhas que eu falo, né? É os carros que a gente usa no dia a dia, que não chamam a atenção de ninguém. Que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente vive num país que a gente não pode usar o carro que quer, né? Eu tenho outras opções de carro, mas não posso ficar usando dependendo de onde eu vou, porque eu não quero chamar a atenção de ninguém. Mas que são carros super jóia, tão perfeito, funcionando perfeitamente. Que tudo funciona no carro, mas por quê? Tiveram proprietários de verdade, pessoal que cuidou do carro. E aí eu comprei o carro e continuo cuidando dos carros. Então é um carro extremamente confiável. Eu tenho confiança de pegar o meu francês, sair daqui de São Paulo e ir até Manaus nele. Eu sei que ele vai chegar lá e vai voltar. E eu não vou ficar no meio do caminho. É por isso que eu falo, carro, muitas vezes tem alguns carros que são problemáticos? São, mas os problemas são específicos. Então você sabe qual é o problema, você começou a apresentar aquela falha, você vai lá e trata. O New Civic tem algumas falhas estruturais, não, perdão, algumas falhas de projeto? Tem. Caixa de direção às vezes dá problema. A suspensão às vezes começa a fazer ruído, né? Então assim, são poucos, são, mas tem. A versão manual, o pessoal me pergunta muito, e a versão manual é uma versão boa? A versão manual é boa sim, anda bem, é mais econômica do que a versão automática, é menos confortável e comercialmente também é um pouco mais difícil de vender depois. Mas assim, depende muito, essa questão comercial depende muito se você achar interessado ou não e o estado do seu carro. Mas a versão manual tem um probleminha chato, que é o rangido na embreagem. A pessoa que tem, ao acionar a embreagem, ela fica fazendo aquele barulho de rangido. E isso aí às vezes incomoda bastante. Eu já andei num New Civic, que era manual, que era novo na época, inclusive era do meu irmão, né? Se não me engano, acho que foi em 2014, ele comprou um 2011. Era um carro novo, tinha 3 anos de uso, 3 anos e pouquinho de uso. Tinha acabado de acabar a garantia do carro. E o carro desde zero fazia nheque-nheque na embreagem. É um defeito crônico, ele levava na concessionária, trocava o cilindro, ficava uns 6 meses bom, depois voltava de novo o mesmo problema. Então é um problema que é recorrente. Incomoda alguma pessoa? Pode incomodar. É impossível de usar o carro com isso? Não, não é. Mas assim, é só para ilustrar que qualquer carro pode ter problema. A Honda dá problema, a Toyota dá problema. Então assim, esse mito de que carro japonês não quebra, não existe. Carro japonês com dono tem mais dificuldade em quebrar. Pode quebrar, qualquer carro pode quebrar. Mas assim, um carro japonês bem cuidado, eles são carros que naturalmente já tem um projeto bem robusto. Tanto é que, no geral, eles aguentam muito bem os cupins de motor, né? Vamos dizer assim, cupins de ferro. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. Eu não consigo colocar vídeos com frequência muito alta, justamente porque eu não tenho muitos veículos e assim, eu gosto de fazer os vídeos com conteúdo que seja produtivo, para ajudar as pessoas, né? Não adianta eu fazer conteúdo todo dia, mas assim, vago. Ou então, por exemplo, eu vou pegar um veículo de locadora às vezes para falar para vocês do carro. Assim, eu queria fazer para vocês algo que realmente fosse relevante, que ajudasse. Porque eu assisto muito canais no YouTube e o pessoal pequeno, canais pequenos, às vezes não tem um feedback legal. O pessoal às vezes critica, né? Mas por que você não mostrou isso? Por que você não mostrou aquilo? Vamos dar um suporte para esse pessoal, porque a opinião do proprietário, essas pequenas dicas que às vezes a pessoa que tem o carro há muitos anos, igual no meu caso, esse carro eu comprei não tem tanto tempo, mas eu tenho o Honda Civic desde 2007. Eu já tive outro New Civic. Então, esse aqui não é o meu primeiro New Civic, não é o meu primeiro Honda Civic, eu já tive vários, o meu pai já teve, então assim, eu convivo bastante com essa marca há bastante tempo. Então, a gente pode criar um canal com informações legais. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem sugestões, se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa específica, ou que eu mostre alguma coisa específica, coloca aí nos comentários. Vamos criar uma, entre aspas, comunidade que ajuda a orientar as pessoas. O canal não é vinculado para lucro. Esse canal meu não foi criado com o intuito de lucro. Eu criei o canal justamente para conversar com vocês sobre assuntos variados. Então assim, o New Civic é uma bomba? Depende. Se você comprar um New Civic ruim, ele é uma bomba. Pode ter certeza que você vai gastar muito dinheiro com o carro, vai ter dificuldade para revender, vai ser uma tristeza. Agora, se você comprar um New Civic razoável, ele vai ser um carro que vai te atender perfeitamente. Vai te atender perfeitamente. E assim, a última dica que eu deixo, pessoal, não existe Honda Civic bom e barato. Barato que eu digo assim, não no preço justo, eu falo barato do tipo muito barato. Às vezes o pessoal me manda alguns comentários que assim, eu até fico complicado de responder, porque a pessoa fala, você quando comprou esse carro, você pagou, na época eu paguei 3 mil reais acima da tabela FIPE. Você é louco, na minha região eu acho um carro desse aqui por 4, 5 mil abaixo da tabela, igualzinho o seu. Mentira, não acha. Não acha, porque se você achar,
Eu falo a verdade, se você achar um New Civic com toda a comprovação de manutenção, que você abre o capô do motor, não tem nada de errado com o carro, você tem um auto cautelar, todos os vidros do carro são originais, perfeito, o carro com acabamento perfeito. Por 4 mil abaixo da tabela, você pode comprar ele e me trazer, porque eu pago a tabela FIP nele, porque não acha. O dono do Honda Civic bem cuidado não vende, porque justamente é um carro que tem uma procura boa, que tem poucos modelos bons à venda, a maioria está num nível mediano para baixo, e assim, a tabela FIP para carro antigo, pessoal, é só uma referência. Lembra disso, a tabela FIP para carro antigo é só uma referência. Carro antigo é carro com mais de 5, 6 anos de uso. Carro com 10 anos de uso, a tabela FIP é uma referência. Por quê? A maioria a FIP, ela pega a média geral do estado dos carros. Carros com 10 anos de uso são carros já bem surrados, enfim, que já tem muita coisa para fazer, né? Então se você pegar a tabela FIP de um New Civic, que, por exemplo, igual esse aqui, que eu acho que a tabela FIP dele é 31 e pouco, 32 mil. Só um jogo de pneus do carro é R$ 1.600, um jogo da Michelin ou da Goodyear de primeira linha, montado, alinhado e balanceado. Aí se você pegar um kit de suspensão completa do carro, já vai mais 2, 3 mil reais, dependendo da concessionária até mais. Então, se você for pegar pequenas partes de manutenção, já dá um valor alto, um percentual alto do carro. É lógico que o dono que tem um carro bem cuidado não vai te vender o carro pelo preço da tabela. Ele vai pedir mais, porque ele sabe que o carro dele vale mais e ele gastou bastante para deixar aquele carro daquele jeito. Agora, se o carro está todo desleixado, né, ele vai ter que vender mais barato, justamente porque o dono que comprar vai ter que gastar dinheiro com isso. Eu, pessoalmente, prefiro pagar mais caro numa coisa que não vai me dar dor de cabeça do que pagar barato e ter que ficar arrumando problema. Mas isso é uma questão pessoal minha, né? Cada um pensa de um jeito. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, estou aqui à disposição e até mais.